Obrigada. Os demais candidatos terão, então, 2 minutos e 11 segundos, tá? Porque e 15 segundos. 2 minutos e 15 segundos, porque eu fiquei com a cabeça nos 3 minutos. Não Dessa tem vez problema. fui eu. Não tem problema nenhum. Muito bem. Eu vejo aqui muitas coisas que são do meu entendimento, mas também tem várias coisas que não são do meu entendimento. Desculpem a ignorância em alguns pontos, né? E quando me pede para assinar algo que eu não entendo, eu peço um tempo para analisar, para poder pensar, para poder consultar pessoas, para ver até onde eu posso ir. E eu entendo que seria prudente de nossa parte, né? Eu não entendo muito bem também o que vocês estão pedindo quando dizem: eu, Renato Lima, candidato a prefeito, me comprometo-me com a pauta dos trabalhadores em educação do município. Vocês dizem se comprometer é assumir que eu vou fazer tudo isso, mesmo sem eu ter o devido conhecimento profundo dessas pautas? Seria isso? Desculpa. Um compromisso de fazer um trabalho para que se chegue a isso aqui, para que escute os senhores e as senhoras, é isso? É esse o comprometimento? Por favor, pode interromper o tempo para assegurar o tempo do candidato, porque eu acho que essa é um questionamento, né? Sim. Que está Porque eu não... Essa carta compromisso, na verdade, é um compromisso com essa pauta de reivindicações, né? Enquanto nós podemos avançar nessa pauta de reivindicações. Okay. Infelizmente, o Sinterg, nesses 35 anos, nós avançamos em várias pautas, né? Mas também retrocedemos em várias pautas. E nós, então, estamos apresentando aqui um compilado de pautas, que também são pautas nacionais, e também as nossas pautas municipais. Okay. Esta assinatura dos demais candidatos, e respondendo, então, ao candidato Renato, seria um compromisso, se eleito, né, com esta pauta. Sim, eu entendi, pelo que diz aqui, é isso, né? Agora, o compromisso de que nós vamos conversar e dialogar para tentar implementar isso, os senhores e senhoras esperam que, a partir do momento que eu assinar isso, eu vou fazer isso, independente de eu ter entendido ou não. Porque tem coisas aqui que eu preciso me inteirar melhor. Eu não posso assinar um documento e dizer para vocês, com a minha sinceridade, minha característica, né, de que eu vou fazer uma coisa que eu não sei exatamente em que implica, o que pode acontecer. Obrigada. Nós asseguramos o tempo, parou 2 minutos e 15 para cada. Doutor Esperon. Muito bem. Não quero ser leviano, mas essas pautas são pautas antigas, não são de hoje. As pessoas que têm parentes, amigos, as professoras, os professores acabam ventilando. E nós podemos não conhecer a fundo, mas conhecemos de maneira, não digo superficial, mas tudo que for para a educação, nós vamos ser parceiros, já estou dizendo, vou assinar, porque recursos existem. Um município com o PIB que tem, e, ao mesmo tempo, comprando prédios. O governo do Alexandre compraram um prédio da Rua Vitorino, até parece que é do Apocalipse, do governo do PT. Vitorino 666. Necessidade teve de comprar aquele prédio, onde tem prédios ociosos, atirados, alugando o prédio do antigo FANADA, que todo mundo conhece, o prédio da antiga Motobrás. Isso é dinheiro que sai pelo ralo, é dinheiro que falta para a educação, para a própria saúde. Então, nós temos que cuidar melhor do dinheiro público, e certamente com isso nós vamos contemplar as professoras. Nosso governo não vai alugar para dar mesada para amigos, comprar prédio para resolver problemas bancários de algumas famílias. Não é a nossa pauta. A nossa pauta é valorizar o quadro dos servidores públicos municipais, que, inclusive, tem governos que dizem que o problema é o funcionário público. Eu sou funcionário público com muito orgulho,
tanto federal como municipal, e são pequenos os casos de funcionários públicos que não se dedicam, inclusive, a mais do que tem que fazer. As professoras levando tarefas para casa, não recebem a mais para estar corrigindo provas, e, com toda tranquilidade, vou assinar e vou trabalhar todo o tempo para, ao longo dos 4 anos de mandato, cumprir esse compromisso. Acho que não preciso me alongar, não acho nada mais de absurdo, e sim o justo. E isso é uma pauta que não é de hoje. É uma pauta que realmente os 2 governos, eu acho que ainda tem tempo. Não, 2 minutos e 15. Obrigada. Último candidato, então, Daniel. Bom, gente, pelo que a gente viu aqui, são todas pautas importantes, e a gente entende que isso aqui realmente passa por tudo pela valorização do professor. Entendo que a gente também deixou claro que nós teremos um governo de diálogo, mas não adianta a gente se comprometer com algo que a gente não conhece nem do orçamento. Nós não temos acesso ao orçamento. E eu não posso ser leviano aqui e dizer que eu vou me comprometer com alguma coisa com vocês sem ter acesso, principalmente, ao orçamento da educação. Porque isso aqui são problemas que não são de hoje. Nós vimos que isso aqui são problemas que vêm de outras gestões, onde a gente não tem como se comprometer com isso aqui. Eu seria muito leviano se eu dissesse para vocês que ia assinar algo que eu desconheço, que não depende somente do Executivo, depende também do Legislativo. Então, nós temos que começar uma caminhada sendo honesto, sendo sério com as questões com a educação. E se eu assinar isso aqui, no 3º mês do ano que vem, a gente vai começar a ter problema, porque vocês vão me chamar de mentirosos. E eu não gostaria que isso aí acontecesse. Eu gostaria que isso aqui fosse construído junto com vocês, ao longo dos 4 anos, porque nós precisamos tratar a educação com seriedade e não com politicagem. Nós vivemos a educação durante muitos anos com muita política e muito pouca proatividade para resolver o problema da educação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente, sim, se tiver que cortar na carne muitos cargos de confiança que são usados politicamente para tentar atender vocês ao máximo do que vocês estão me dando aqui nas minhas mãos, eu vou fazer. Eu quero terminar os próximos 4 anos podendo sentar aqui de novo nessa cadeira e dizer para vocês, eu cumpri parte disso aqui. E não vim aqui dizer, a gente tentou fazer, a gente assinou e não fez. Porque nós já tivemos outras gestões, nós estamos vivendo quase 30 anos as mesmas gestões, e isso aqui não sai do papel há muito tempo. Então, o piso salarial, principalmente, já passou por 2 gestões que hoje estão concorrendo de novo e não conseguiram atender vocês. E eu não quero ser mais um a passar por essa situação. Então, eu quero trabalhar com vocês com seriedade. Obrigada, candidato. Então, nós entregaremos, então, aqui oficialmente, tá, na frente das conselheiras e conselheiros do nosso sindicato, dizer para cada um que está aqui presente, que aceitou o convite, né, de ter essa conversa com a educação, que o Sinterg, Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação, tem no seu quadro mais de 90% da sua categoria sindicalizada. E não é compulsório. Cada professor, cada professora, bibliotecários, secretários de escola, monitores, merendeiras, são sindicalizados por sua opção. E nós somos o maior sindicato de servidores públicos municipais sindicalizados com mais de 90% da sua categoria. Além de mantermos também, que não necessitava, de aposentadas e aposentados, que logo ao se aposentar, continuam querendo ser sindicalizados ao Sinterg, pelo compromisso que nós temos durante esses 35 anos de ser um sindicato que sempre foi propositivo. Estas são propostas de diálogo. Quando se trata
a respeito do almejar chegar, durante os 4 anos de mandato, aos 35% de investimento em educação, porque era um índice que nós tínhamos. O nosso município era investido em educação 35%. E no ano, até agora, o terceiro bimestre de 2024, o investimento em educação é de 26,36%. Isso significa que a candidata ou os candidatos que se elegerem, que for da vontade, inclusive da nossa categoria, que também somos parte de uma grande comunidade, as nossas comunidades escolares, esses são requisitos para que Rio Grande volte a ser referência na educação. Esses são requisitos para que não tenhamos, na nossa carreira, tantos laudos, tantas licenças de saúde, porque a nossa categoria está adoecendo em sala de aula pela precarização da educação. Então, esta carta, além de conter aqui elementos que é de uma luta nacional da nossa confederação e também da Central Única dos Trabalhadores, que nós temos muito orgulho de ser filiados, e somos a representação, estamos na direção nacional da CNTE e estamos na direção estadual da CUT. Então, o Sinterg também é conhecido pelo seu trabalho e pela sua luta, e pelo compromisso pela qualidade e na defesa do direito do acesso e permanência dos estudantes à educação, é que nós, juntamente com a CNTE, solicitamos, enviamos, deixamos esse espaço para o debate, para o diálogo, estamos ainda abertas ao diálogo, sempre, para construir a melhor qualidade para o nosso município, porque Rio Grande merece. E nós, mais do que nunca, agradeço o tempo, o compromisso, a disponibilidade de muitas colegas que aqui estão, que já trabalharam 40 horas, outras estão indo para o seu terceiro turno, mas estão aqui, porque, para nós, o pleito, o direito democrático da escolha dos seus gestores é muito importante, porque diz respeito à nossa vida funcional, à vida das nossas crianças, das nossas comunidades. E mais do que isso, por isso que um dos itens é em relação às eleições democráticas para as direções das escolas, porque nós não conseguimos acreditar que, para ser prefeito municipal, se tenha todo esse processo democrático, e para ser gestor de uma escola tenha que ser um cargo de confiança do prefeito, que ele a qualquer momento pode retirar, porque ele é simplesmente um cargo de confiança. É disso que nós estamos falando. E nós poderíamos aqui falar a noite inteira sobre a nossa pauta, mas vocês tiveram acesso a ela, foram lidas, talvez não tiveram o tempo suficiente para refletir sobre ela, mas nós queríamos aqui, então, nesse momento, fazer este questionamento. Quais candidatos aqui se comprometem com a pauta da educação e assinam a essa carta compromisso? Então, eu vou perguntar um por um. Pode ser? Isso. As considerações finais foram os 2 minutos e 15. Tá? Sim, então, nós gostaríamos, por favor, então, não teremos mais considerações, então não teremos mais considerações. Tá bem? Perguntando, então, ao candidato Daniel, se o candidato Daniel se sente capaz, né? Não capaz, mas, na verdade, se aceita
assinar esse compromisso com a educação do nosso município?